Olá, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva, assim, bem interessante sobre finanças, propósito, tudo inspirado lá no livro de Gênesis. Exato. Vamos explorar essa ideia de parcimônia, sabe? A arte de poupar, quase como uma linguagem divina. Isso vem de uma reflexão sobre a história de José do Egito, lá em Gênesis 41. Uma história bem conhecida. Sim. E nossa missão aqui é destilar o que essa leitura traz de mais valioso sobre prosperidade, administração e como a Bíblia vê essa questão de guardar recursos. Prontos, vamos lá. O ponto de partida é, claro, a história de José interpretando os sonhos do faraó. 7 anos de fartura. E depois 7 de fome. Clássico. Exato. E a sacada do José, que está lá em Gênesis 41, foi crucial. Ele falou para o faraó: escolhe alguém sábio para administrar e guardar um quinto, 20%. 20% é bastante coisa. Pois é, da colheita durante os anos bons. Uma verdadeira gestão de risco da antiguidade, né? E o que chama atenção nessa análise que a gente está vendo é como ela conecta essa prudência do José direto com a parcimônia. Uhum. A reflexão sugere que essa sabedoria não era só tipo um estalo divino isolado. Podia ser também resultado da experiência prática dele, né? Ah, interessante. Desde administrar a casa do Potifar, organizar as coisas na prisão, parece uma mistura de discernimento espiritual com, bom, competência administrativa bem pé no chão. Faz todo sentido. E o material que a gente tem aqui também faz um contraste bem forte entre essa parcimônia, o poupar com inteligência, e a prodigalidade. Que é o esbanjamento, né? Isso, o esbanjar. O exemplo clássico do filho pródigo é usado para ilustrar o desperdício. Claro. E aí define a prosperidade na visão bíblica não como acumular sem parar, mas é ter o suficiente para viver com dignidade, cuidar da família. O foco seria suprir as necessidades, não correr atrás de todo e qualquer desejo. Exatamente. E essa definição é fundamental para a gente entender a crítica que o texto faz a certas distorções, né? Que distorções seriam essas? Ele diferencia bem essa visão de suficiência e propósito daquelas práticas que, infelizmente, exploram a fé das pessoas financeiramente. Chega a comparar com esquemas de pirâmide. Nossa, É. O alerta para ter discernimento, sabe? Separar um ensinamento bíblico genuíno desses possíveis abusos. esse ponto do discernimento é forte. O texto também valoriza muito o trabalho, o estudo, como atividades quase sagradas. Sim, o valor do esforço. Elementa uma coisa interessante, uma lacuna na educação, que ensina matemática básica, mas não necessariamente a negociar, a gerar valor. O exemplo citado é curioso. Qual? Ensina-se a calcular o troco da maçã, mas não a lógica de, sei lá, comprar a maçã mais barata para vender com algum lucro depois. Falta essa visão mais prática de negócio, né? Total. E essa mentalidade mais prática, ela ecoa em algumas máximas que o texto cita. Tipo, o dinheiro não aceita afrontas. Como assim? Quer dizer, se for mal administrado, esbanjado, ele some, desaparece. E também aquela outra, bem conhecida, não existe almoço grátis. Ah, essa a gente ouve bastante. Pois é, tudo reforça a necessidade de planejamento, de responsabilidade, algo que o plano do José para o Egito exemplifica perfeitamente, né? Sempre tem um custo, um esforço envolvido. E tem uma dimensão espiritual muito profunda nisso tudo, né? Com certeza. Quando José tem um filho lá no Egito, ele chama o menino de Efraim. E o significado é algo como: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Puxa forte isso. Muito. Essa conexão entre o sofrimento, a fidelidade a Deus e a prosperidade que vem depois é central na leitura. Sugere que as dificuldades podem ser grandes professoras, sabe? Podem preparar a gente para prosperar, desde que a pessoa esteja aberta a aprender, seja ensinável. E o propósito final dessa prosperidade toda? Segundo Gênesis 45, e a reflexão que a gente está discutindo, é bem claro: para a conservação da vida. Salvar vidas. Exato. José usou a influência dele, os recursos que ele administrou, não para si mesmo, mas para salvar a família e muita gente da fome. A prosperidade nessa visão não é um fim em si, é um meio. Um instrumento. Um instrumento para abençoar, para cumprir um propósito maior. A ideia é ser um mordomo, um administrador responsável,
não o dono absoluto dos recursos. Essa ideia de mordomia é importante. E para equilibrar a conversa, o material também busca lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Ah, sim, um contraponto necessário. O alerta ali é bem direto. O problema não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. Isso sim é visto como raiz de muitos males. O apego excessivo, né? Exatamente. E também adverte contra aquela ânsia de querer enriquecer a qualquer custo. Essa busca desenfreada pode levar a tentações, a armadilhas e, no fim, à ruína. O ponto de equilíbrio proposto, então, parece ser o contentamento com o essencial, tendo sustento e com o que nos vestir, como diz o texto bíblico lá em Timóteo. Mas isso não é ser preguiçoso, né? De forma alguma, o trabalho continua sendo valorizado, mas é um chamado a não cair na armadilha da ganância, sabe? Priorizar os valores espirituais, a moderação, um conselho que, no contexto de Timóteo, era especialmente para quem tinha liderança religiosa. Então, tentando amarrar tudo que a gente explorou, a parcimônia, essa capacidade de poupar, de administrar com sabedoria, é apresentada como um princípio muito valioso, quase divino. A história de José ilustra isso bem. Perfeitamente. E a prosperidade, nessa visão bíblica, estaria mais ligada à suficiência, à dignidade, à responsabilidade e, principalmente, à capacidade de usar o que se tem para fazer o bem, para preservar a vida. Exato. E fica uma provocação final para a gente pensar, né? Inspirado numa menção do texto, Qual seria? a ideia de que Deus seria o maior economista do universo, refletida naquele princípio do Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha só! Se a economia de recursos, a reciclagem, são leis da própria criação, será que ver a nossa gestão financeira pessoal como uma forma de se alinhar a esses princípios universais poderia mudar nossa relação com o dinheiro, com os bens? Interessante. Talvez seja mais do que só finanças pessoais, né? Talvez seja uma sintonia com algo maior, uma sintonia cósmica até. Fica aí para reflexão.